Eu estou a fazer esta introdução depois de ter feito o vídeo, e no início do vídeo eu vou dizer, ok, que vamos fazer todo o sistema para editar os dados do utilizador. Não é possível. São 20 minutos em que eu vou aqui mostrar-vos de uma forma quase indireta, não é? Sem grandes paragens, como é que eu construo então o quadro. E por conseguinte vamos ver aqui código a ser escrito no sentido de prepararmos um quadro que vai conter depois um formulário que irá ser terminado no próximo vídeo, um formulário que permite editar os dados do utilizador selecionado. Vamos proceder neste vídeo à elaboração de todo o sistema relacionado com a edição dos dados de um utilizador. Então o que nós temos agora neste momento, se vocês não fizeram ainda, é aconselhável irem aqui ao Setup, criar a base de dados, inserir os utilizadores para terem 4 utilizadores. Eu vou entrar com o admin, ok? E se nós formos verificar aqui então na gestão dos utilizadores, nós vamos ter aqui os nossos utilizadores que vamos poder editar. Neste caso, editar o utilizador, editar as permissões. Vamos ficar aqui focados no editar o utilizador. Neste momento, a única circunstância que aqui temos no nosso código é o fecheiro que permite editar o utilizador e que tem aqui a estrutura que nós criamos também para o fecheiro de eliminação, neste caso de remoção do utilizador. Isto é, já tem todas estas instruções, todas estas verificações para verificar se é ou não possível fazer esta operação. Chegados a este espaço, significa que ultrapassamos todas estas verificações. Poderemos inclusive ter um erro de permissão, ok? Tranquilo, ele está aqui para ser analisado. Vamos então já organizar aqui o erro de permissão, ok? Caso contrário, se não existir erro de permissão, o que é que ele vai verificar? Bom, ele vai verificar se houve sucesso na alteração dos dados, neste caso. Okay? Se houve sucesso na alteração dos dados. Caso tenha havido sucesso na alteração dos dados, o que ele vai fazer é uma coisa extremamente simples. Eu vou aqui só colocar ainda por comentários. Apresenta uma mensagem de sucesso. Mas ainda assim, vai deixar ficar lá os dados do nosso utilizador. Okay? E neste caso, portanto, vai ter aqui o formulário com os dados para alteração. Okay? Então nós vamos alterar o quê? Bom, aqui é de facto uma funcionalidade que não tem um interesse extremamente particular, que poderia ser até bastante mais aprofundada, que é o seguinte. Se eu for aqui ao editar o utilizador, o que é que eu vou poder editar de um utilizador destes? Bom, não faz sentido eu poder editar o seu nome do utilizador, porque senão vou estar a impedi-lo automaticamente de poder entrar na próxima sessão. Se vocês quiserem fazer essa alteração, podem fazê-lo. Até por uma questão de gestão, vamos dizer assim. Eu não queria utilizar um outro adjetivo, mas, ok, vamos falar de uma espécie de atitude mafiosa. Porquê? Porque imaginem que vocês têm um utilizador que, de um momento para o outro, faz uma ensarilhada total. Mas ele está registado na vossa base de dados. Obviamente, vocês poderiam chegar aqui e eliminá-lo. Okay? Eliminar o utilizador. Podem alterar para remover se quiserem, ok? Mas eu vou deixar ficar eliminar. Mas vamos imaginar que vocês não o querem remover, querem apenas limitar o seu acesso à plataforma. O que é que vocês poderiam fazer? Simplesmente alterar aqui os dados dele, neste caso alterar aqui, por exemplo, o nome do utilizador. E quando ele fosse a tentar entrar na sua conta, ele não seria capaz de o fazer. Isto é algo que vocês podem fazer, obviamente, como criadores do sistema. Nós aqui não o vamos fazer, vamos apenas apresentar o nome dele, o nome do utilizador, não vamos apresentar a sua password, não faz qualquer sentido, vamos apenas permitir que nós, enquanto administradores, possamos alterar o seu nome completo e o seu endereço de e-mail. Se a ficha fosse mais extensa, nomeadamente com contactos telefónicos, etc., nós poderíamos fazê-lo aqui. Obviamente, cada utilizador poderá alterar os seus dados também no seu perfil. Okay? Quando vamos aqui ao perfil, ele pode aqui alterar a sua password, não permite alterar o seu nome do utilizador. Ok, tranquilo, poderia acontecer essa circunstância e colocarmos aqui essa possibilidade. Mas então vamos aqui fazer na gestão dos utilizadores, por exemplo, a Ana casou-se e passou a ter o sobrenome do marido e, portanto, pode acontecer uma circunstância destas. Então o que é que vai acontecer? Vamos aqui fazer editar o utilizador e neste momento nós não temos rigorosamente nada. Okay? Então vamos aqui fazer a implementação destes campos que aqui estão. A primeira coisa que nós vamos poder aqui fazer é ir buscar os dados da Ana.
da Ana ou de outro qualquer utilizador. Então vamos colocar aqui gestor é igual a new CL gestor. Ok? Vamos buscar aqui os dados do utilizador. Buscar os dados do utilizador. Ok? Ora, isto só vai ser possível fazer-se na circunstância em que não houve um erro. Ok? Neste caso nós temos aqui a permissão, não tem dados, não tem permissão para aceder aqui, então vamos colocar aqui o seguinte. If, vamos ver aqui, erro permissão. Ok? Portanto, se erro de permissão é igual a falso, então vamos colocar aqui os dados dentro, ok? Nós vamos colocar, ou melhor, vamos colocar aqui fora o gestor, ok? Vamos colocar aqui também dados utilizador, é igual a nulo, não tem nada, ok? E agora vamos então buscar aqui os dados dele. Portanto, buscar os dados do utilizador, vamos colocar aqui os parâmetros, é igual, neste caso é apenas um parâmetro, o ID utilizador, e vamos colocar aqui ID utilizador, que vem então da URL, ok? É apanhado aqui neste campo, portanto no get do ID. Vamos colocar aqui dados utilizador, vai ser igual a gestor, execute query, select asterisco from utilizadores, okay, vamos colocar aqui assim, utilizadores, where, eu gosto das maiúsculas, id utilizador é igual a id utilizador, e vamos fechar aqui com parâmetros. Se nós quisermos colocar aqui o texto um bocadinho mais fácil de ler, vamos colocá-lo aqui assim desta forma, ok? Muito bem, posto isto, temos então os dados do nosso utilizador, eles estarão guardados aqui dentro. É óbvio que eu poderia agora criar aqui alguns mecanismos, eu não vou estar se calhar a perder muito mais tempo com isto, vocês já perceberam os cuidados que eu procuro ter com as questões da segurança e tem a ver essencialmente com o seguinte, imaginem que nós agora fornecíamos um ID do utilizador que não existe. O que é que ia acontecer? Dados do utilizador ia ficar completamente vazio. Então eu posso criar aqui um mecanismo em que digo o seguinte, erro é igual a false, mensagem é igual a nada, e posso pôr aqui até inclusive sucesso é igual a false. E estas informações que eu estou a colocar aqui permitem-me controlar isto. O que é que quer dizer? Por exemplo, se eu agora fosse aqui verificar if, neste caso verifica se existem dados do utilizador. Então eu posso fazer o seguinte, if count de dados utilizador diferente de 0, ou melhor, igual a 0, peço perdão, o que é que eu estou aqui a perguntar? Se não houve resultados devolvidos por parte da base de dados, o que é que eu iria dizer aqui? Erro é igual a true, e a mensagem seria qualquer coisa do género. Não foram encontrados dados do utilizador. E isto pode acontecer em que cenário? Quando alguém chega aqui e vai colocar ali, por exemplo, 10. Ok? E este utilizador não existe, mas nós não temos ainda nenhuma implementação aqui que permita dizer se há ou se não há utilizador, porque nós vamos querer usar os dados do utilizador para os apresentar aqui no nosso formulário. Ok? Então, o que é que nós vamos agora fazer aqui? Ok. Vamos ver aqui, erro de permissão. Não há erro de permissão. Ok, caso contrário, o que é que ele vai verificar? Se há erro de falta de dados. Então vamos colocar aqui PHP if erro, isto é, se o erro passou a ser verdadeiro, então vamos fazer aqui esta implementação. Depois eventualmente não iremos fazer mais, mas vocês terão que ter o cuidado de a fazer, porque isto perde-se aqui algum tempo, mas é fundamental. Depois vamos fazer aqui um else. Portanto, já estamos aqui a definir um outro if, aqui dentro, uma outra instrução condicional, esta sim que vai permitir acrescentar aqui o formulário, por exemplo. Okay? Aqui no caso do erro, o que é que ele vai fazer? Bom, vamos colocar aqui div
class igual a container barra div. Vamos colocar aqui, por exemplo, um div class igual a row. E vamos colocar um mt5 mb5 e vamos fechar aqui o div, e tudo isto é sempre da mesma forma. Vamos colocar inclusive aqui text center. Aqui no div nós vamos colocar simplesmente o quê? Uma mensagem, neste caso o div class, ou melhor, class não é necessário, vamos colocar aqui um parágrafo, se calhar um parágrafo é suficiente, ou então, bom, pode ser um parágrafo, sim senhora, class igual a alert danger, ok, e vocês vão ver que nós vamos já ter a possibilidade de ver isto aqui a funcionar. Vamos deixar ficar aqui em cima, e vamos apresentar a mensagem do erro. Então, php echo mensagem, porque foi o resultado da existência de um erro, ok? Portanto, se existe erro, ele apresenta esta mensagem. Para além da mensagem, vai ter que apresentar um botão para voltarmos para trás. Então, vamos colocar aqui na classe também um M, e agora vamos poder definir aqui um M3, por exemplo. ahref, vamos aqui copiar, não custa nada, vamos aqui copiar um ahref, utilizador gerir, ok? É exatamente este botão, ok? Vamos ali voltar, vamos colar ali, certo? Porque vamos voltar outra vez à gestão, e por conseguinte, à partida já conseguimos testar aqui este sistema. Reparem o que é que vai acontecer aqui, vamos lá ver o que é que ele vai apresentar aqui. Ops, não foram encontrados dados do utilizador, voltar. Epá, isto esteticamente está perfeito, como podem observar, ok? Porque estamos ali a usar um utilizador 10, ok? Se nós tivéssemos aqui um utilizador 2, é diferente porque existem dados, e nós ainda não os estamos a apresentar. Mas se utilizarmos o utilizador 20, vai aparecer esta coisa ridícula. Bom, vamos ver o que é que aconteceu aqui e que não está correto, ok? Nós temos aqui um p class alert danger. Eu não sei se é por aqui que as coisas estão a funcionar mal. Vamos aqui ver a nossa mensagem, ok? Provavelmente será aqui no row e no mt5 mb5. Poderá ser nessa circunstância. Se nós agora refrescarmos, vamos vendo aqui as alterações, ok? Vamos aqui remover tudo isto e vamos deixar ficar aqui apenas o row e o text center. Vamos aqui refrescar, e como vocês podem observar, não será por aí que as coisas estão mal. Eventualmente o erro está à vista de todos, só eu é que não o consigo ver. Temos aqui os divs, está tudo certo. Vamos aqui refrescar tudo isto, e como vocês podem ver, não está aqui a surtir efeito. O que é que acontece aqui? Eventualmente nós temos aqui um problema com os parágrafos, etc. Vamos então fazer aqui assim, div. Vamos simplesmente colocar isto aqui em divs diferentes. Ok? Vamos verificar agora o que é que acontece neste caso. Ok, continua na mesma. Isto é tranquilo, nada que seja extraordinário. Class text center. Às vezes falta fechar uma única tag e por vezes acontece estas circunstâncias. Eu vou colocar isto tudo como um comentário. Vamos verificar o que é que acontece agora. Refrescar. Continua o texto ali alinhado para aquele lado. Eu quero alinhá-lo ao centro. Então vamos colocar aqui um row text center. Vamos reforçar isto. Portanto, aqui vamos remover estes divs. E tenho quase a certeza que o erro estará aqui algures e que eu não consigo resolver. Eu vou parar momentaneamente o vídeo para resolver esta circunstância e já regresso com a solução. Ok, demorei sensivelmente uns 2-3 minutos. Não quis estar aqui a perder muito mais tempo com isto, porque seria fastidioso estar aqui vocês a verem eu a bater o código, mas facilmente o que eu fiz aqui foi o seguinte. Refresquei todo aqui o meu código, eu coloquei o container, criei uma row, defini uma margem para cima, uma margem para baixo, depois criei uma outra classe que tem a coluna MD6 com um offset de 3, 3 mais 3 dá 6, com 6 dá 12, centrei o texto, depois coloquei um parágrafo com o text alert, que é isto que aqui está, e depois coloquei por baixo o botão para voltar. Okay? Portanto, vamos voltar aqui. Portanto, se eu agora for aqui editar, obviamente já não vou ter o problema porque o valor ali do ID utilizador vai estar certo, é aqui o do João, ok?
vamos aqui editar o utilizador, não aparece rigorosamente nada. Vamos então aqui apresentar os dados do João. E os dados do João vão ser apresentados aqui por baixo. Então vamos colocar aqui um formulário, form, com post. A ação será A igual, e exatamente igual aqui aos utilizadores editar, ok? Então nós vamos ver aqui como é que isto funciona, neste caso aqui no gerir, ok? Vamos aqui editar o utilizador e vamos pegar aqui neste código todo, ok? Eu já sei que estou ali a usar um ID que não é o correto, vamos colocá-lo aqui, o ID vai ser php echo id utilizador, temos o método post, temos aqui um formulário, ok? Já iremos formatar isto, eventualmente nunca dá para fazer isto tudo num vídeo, como é óbvio. Nós vamos aqui só apenas colocar algumas informações, nomeadamente aquilo que diz respeito ao nome do utilizador, depois abrir dois campos de texto e depois deixar ficar os botões para cancelar e o botão para guardar. Então, nós temos aqui um formulário, vamos colocar aqui div, class, form group, barra div. O que nós vamos colocar aqui neste form group é simplesmente aqui, eventualmente, um label. Ok, barra label. E o que vamos colocar, eu não sei como é que vocês querem fazer, mas eventualmente nós vamos fazer aqui de uma forma muito simples, que é colocar os títulos por cima e depois por baixo os campos. Poderíamos fazer aqui com um sistema de grid para colocar os formulários inline, porque existe aqui essa possibilidade. Se nós formos verificar aqui no Bootstrap Forms, okay, se nós formos aqui aos formulários, não houve uma alteração significativa. Aquilo que eu estava a dizer era fundamentalmente utilizar este tipo de escrita, ok? Títulos em cima, campos em baixo, e por isso temos aqui o form group e depois temos os labels, etc, etc, tudo de forma muito tranquila. Existe ainda a possibilidade de fazer formulários inline, que eu queria aqui ver que são estes casos, mas eles aqui envolvem uma estrutura um bocadinho mais complexa, não é que seja muito mais complexa, mas mais trabalhosa, porque envolve a criação das colunas, portanto o sistema de grid. E penso que não haverá grande utilidade em fazer isso neste momento. Portanto, se vocês quiserem perder algum tempo para fazer a formatação, tanto melhor. Okay? Então eu vou colocar aqui um label e vou colocar aqui utilizador. Okay? Vamos aqui colocar se calhar um parágrafo e vamos colocar aqui php echo. Neste caso vamos colocar aqui os dados do utilizador, que vêm daqui de dados utilizador, que é um array associativo, dados utilizador de 0, neste caso utilizador. Ok? Vamos aqui colocar isto corretamente. Okay. Vamos testar o sistema para ver se pelo menos aquele valor já aparece. Ok, está aqui utilizador Ana. Esteticamente está extremamente fuleiro. Ok, o que quer dizer que nós podemos colocar aqui, por exemplo, um strong, etc. Claro que ainda iremos aqui colocar isto a meio. Portanto, vamos ter aqui um div class igual a container. Vamos aqui abrir espaço, vamos colocar aqui barra div, depois vamos arrastar o texto para lá para dentro, div class igual a row, ok, e vamos colocar aqui card, vamos colocar aqui mt3, mb3, ok, vamos colocar, não, vamos deixar ficar o pathing para mais tarde, e isto que eu vos estou a mostrar aqui, guardado neste vídeo, é exatamente o processo que eu uso para fazer a criação deste tipo de elementos. Portanto, vamos ter aqui, por exemplo, um h3 editar dados do utilizador. Depois aqui dentro vamos ter então o espaço para o formulário, onde vamos ter aqui um div classe qualquer coisa, se calhar não vamos ter classe nenhuma, ou vamos ter aqui uma classe para colocarmos aqui também um mt3 mb3, ok, assim, vamos deixar ficar espaços, barra div, eu estou a criar esta estrutura e estou a imaginar qual é a apresentação visual que ela vai ter. Se eu agora colocar aqui o formulário no seu interior, ok,
e eventualmente já vamos ter aqui qualquer coisa mais ou menos interessante para ver. Ok, o formulário lá no seu interior. Vamos aqui então verificar o que é que se passa aqui. Ok, ainda continua desinteressante. O editar dados do utilizador está muito grande, portanto nós iremos fazer aqui um H4 com text center. Ok, depois temos aqui obviamente algo que não está a funcionar muito bem, então vamos colocar div class igual a row, div class igual a call md 8, por exemplo, eventualmente 6 também será suficiente, vamos colocar 6, offset md 3. Ok, eu sou muito apologista de que os divs não estejam na mesma linha, então vamos ter aqui qualquer coisa deste género, vamos aqui puxar mais para baixo, vamos agora definir aqui o fecho deste div. Ok, ele está a fechar ali, vamos fechar aquele também, então vamos copiar aqui e vamos colocar ali daquele lado. Ok, vamos aqui refrescar tudo isto. Ok, já está aqui mais no centro, está muito mais interessante. O Ana pode ser aqui strong barra strong. Ok? Por agora, já uma vez que o vídeo vai mais uma vez bastante extenso, eu vou deixar ficar por aqui. O que é que nós vamos ter que fazer a seguir? Bom, vamos ter que colocar aqui os dois campos que vão aparecer aqui por baixo, os campos de preenchimento para o nome completo, um para o e-mail e depois simplesmente termos as teclas de cancelar ou guardar. Vou deixar este desafio convosco. Como vocês podem ver, temos aqui o editar dados do utilizador. Há coisas que vocês podem fazer de uma forma muito simples. Bastará chegar aqui nesta classe, colocar, por exemplo, uma margem top 4, por exemplo. E reparem o que é que vai acontecer já ali aos dados do utilizador relativamente à card. Ele vai afastar-se. E, portanto, como vocês veem, a organização, o aspecto visual vai começando a tomar forma. Deixo aqui então este desafio para vocês poderem fazer, que é colocarem aqui em baixo, então, o nome completo e depois por baixo a caixa do texto. Por baixo depois o e-mail, a caixa de texto formatada para receber apenas e-mails e depois por baixo centrado também um cancelar e um guardar e depois deixem a lógica do código para o próximo vídeo.